Um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde mostra um crescimento de 2.000% nos casos de sífilis no Brasil em um período de apenas 6 anos. O estudo que apurou os dados entre 2010 e 2016 detectou um salto de 3.800 para mais de 87.500 casos desta doença sexualmente transmissível. Por meio de pesquisas, os especialistas descobriram que jovens infectados com sífilis podem ser adultos cardíacos. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o doutor Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Antônio, o que explica um crescimento tão grande aí de 2.000% nesses casos de sífilis no Brasil em um período tão curto, né? Pois é, Felipe. Infelizmente, são estatísticas que preocupam muito as autoridades de saúde, os médicos e a população que é atingida. Essa é uma doença que é transmitida por um contato sexual. Talvez falhas, por mais esforços que se tenha, obviamente, mas falhas em campanhas educativas que possam chegar àquele cidadão que está tendo um contato sexual e não sabe o risco que ele pode estar sendo exposto. Então, acho que campanhas educativas, a promiscuidade, o aumento da prostituição em algumas cidades, a pobreza que a gente observa em algumas áreas do país, isso tudo faz com que a doença ressurja. É uma doença que estava praticamente em descenso. Nós tínhamos registrado 5.000 casos novos por volta do ano de 2010 e agora nós estamos registrando 120.000 casos em 2018. Então são dados alarmantes, não só as pessoas adultas podem adquirir a doença, mas também as gestantes, as grávidas, e pode transmitir a sífilis para o feto e a criança também nascer com a doença. Então, é uma situação estatisticamente alarmante. As campanhas estão sendo revistas pela Secretaria da Saúde, pelos órgãos competentes, mas, objetivamente, eu diria que talvez um pouco do empobrecimento da nossa população, a falta de acesso à informação, os jovens estão tendo relações sexuais sem a devida proteção. Isso faz com que a doença acabe ganhando uma certa proporção, assim como acontece com a AIDS. Se a gente não se cuidar, a doença ressurge. Agora, doutor, para a gente entender melhor, né, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a sífilis e por que ela é tão perigosa. Felipe, a sífilis é uma doença que remonta a vários séculos. A descrição inicial foi na Itália por volta de 1500, mas existem estudos, até em múmia, dizendo que não, já existe há mais de alguns milênios. De qualquer forma, é uma doença transmitida por contato sexual, é uma bactéria, um micróbio, geralmente alojada na região genital. Quando nós temos um contato com alguém que possa estar contaminado, essa transmissão se faz pela pele. Essa bactéria procura pequenas áreas, orifícios da pele, fissuras, pequenos ferimentos, áreas de lacerações, ela entra e fica ali alojada. A manifestação mais comum é uma úlcera, chama atenção, que é o motivo de consulta na maioria dos consultórios, essa é a queixa do paciente. Ele percebe uma úlcera, no caso dos homens, na região peniana, no caso das mulheres, também na região genital. Às vezes essa úlcera é um pouco mais interna e pode até passar desapercebido, parece uma afta. E essa úlcera aparece por volta de 3, 4 semanas após o contato. Ela dura por volta de 2, 3 semanas e cicatriza espontaneamente. Não causa nenhum tipo de dor? Não causa dor, a úlcera é indolor e com uma cura espontânea, a pessoa acha que está curada. Aí vem um problema, a doença é traiçoeira. A bactéria continua viva no nosso organismo. Ela passa mais ou menos 1, 2 meses quieta, vamos dizer assim. Depois desse período, o sujeito apresenta febre, tremores, calafrios e a infecção. A bactéria está ressurgindo, está começando a ganhar espaço no nosso organismo. Lesões cutâneas muito similares a um quadro alérgico, especialmente nas palmas das mãos, na planta dos pés. Ou seja, um médico mais experiente, ele logo faz a identificação, mas para muitos pode passar como um quadro alérgico. E essa doença, esse momento também dura alguns dias e desaparece espontaneamente. E para muitos passa como uma gripe, um quadro viral, um quadro alérgico. Engana, quer dizer, passa desapercebido. Sim. E aí que vem o perigo. A bactéria continua viva no nosso organismo e depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos, ela pode ressurgir. Aí sim, com uma manifestação mais grave, que vai ser o motivo um pouquinho mais para frente, uma manifestação cardíaca, manifestação neurológica, manifestação óssea, manifestação ocular. Então são as sequelas que começam a aparecer.
Tem tratamento, mas o risco é esse, quer dizer, é uma doença que tem as suas 3 fases, nós chamamos de primária, é o contato inicial, secundária e a terciária lá mais para frente, décadas depois. Nem todos evoluem dessa maneira. A fase terciária acomete por volta de 30% a 40% das pessoas, o que não é um percentual pequeno, o risco continua alto. E o doente vai bater na sua fase adulta, no consultório do cardiologista, por exemplo, com alguma manifestação cardíaca que nós vamos já discutir adiante. Então, é uma doença traiçoeira, ela recebeu várias denominações ao longo das décadas, denominações das mais educadas e das mais mal educadas, vamos dizer assim. Sim. E muito comum, então, em momentos de guerra, onde a prevenção decai bastante. Sim. Então, momentos onde os países passam por crises financeiras, promiscuidade, então ela aparece. Então, ela tem essas 3 fases, nos engana, porque dá a impressão de uma aparente resolução em cura, mas ela continua presente. Então explica para a gente, doutor, como que é, como que se faz essa relação, então, da sífilis, da doença, com os problemas cardíacos, né? E quais as consequências que isso pode ter? Pois é, Felipe, veja, essa bactéria tem uma predileção pela aorta. A aorta é uma grande artéria, um grande vaso sanguíneo que sai do coração. O coração, quando contrai, manda o sangue para onde? Para todo o nosso corpo, mas através desse grande cano que é a artéria aorta. É um cano, essa bactéria se aloja numa dessas camadas da parede da artéria e fica lá quieta por décadas. Mas causa uma inflamação crônica na parede da aorta, a artéria, o vaso vai se dilatando e pode acometer a válvula aórtica, que é a valvulinha que abre e fecha quando o coração contrai. Se essa aorta fica dilatada, nós denominamos isso de aneurisma, ela dilata o plano valvar, essas válvulas não mais funcionam adequadamente, aparece a tal da insuficiência aórtica. E a queixa principal do paciente é cansaço, é falta de ar, os pulsos ficam mais evidentes, ou seja, a válvula está funcionando mal, e a aorta que está com esse aneurisma corre o risco de ruptura. E quando rompe, o risco até é de morte súbita. Sim. Então, o sujeito que teve um contato sexual 20, 30 anos atrás, até o histórico desses pacientes, a pessoa às vezes nem se lembra que teve uma lesão na região genital, às vezes pode passar também, falhar na memória do paciente, mas isso é o que aconteceu. E o doente pode se apresentar décadas depois no consultório cardiologista com essa queixa de falta de ar e um aneurisma, e às vezes como morte súbita. A autópsia mostra a aorta rompida e pode levar o paciente ao óbito. E aí, doutor, como que é feito o tratamento? Qual que é a importância de se ter esse tratamento correto, claro, e eficiente? Felipe, então, na dúvida, sempre procurar o seu médico. Hoje, a Secretaria de Saúde e vários órgãos de saúde pelo Brasil afora têm disponibilizado profissionais que possam detectar a doença. Existem testes rápidos, sorológicos também para a doença. Você tem um sintoma, como eu falei, ela desaparece, ela continua presente, então existem testes sorológicos específicos. Uma vez detectada a doença, tanto na forma clínica ativa ou aquela que você detecta laboratorialmente, o tratamento é a base de penicilina. A penicilina mata essa bactéria, ela é muito sensível à penicilina, então basta fazer o diagnóstico, procurar um serviço que possa oferecer esse tratamento para o doente, que é um tratamento barato, é a base de penicilina. Nas formas mais graves, mais evoluídas, como a aneurisma da aorta, esses casos, o tratamento também é a base de penicilina, mas ao invés do paciente tomar 2 doses, aquela velha benzetacil que a gente toma no músculo, que é um pouco dolorida, né? Sim. Nós fazemos 2 doses e o tratamento está completo. Para os casos mais graves, por exemplo, no aneurisma da aorta, esse tratamento pode demorar até 3 semanas, com 2 doses semanais. Mas, em resumo, o tratamento existe. O mais importante é que as pessoas não tenham vergonha de procurar seu médico, a quem ele confia, às vezes até um familiar, às vezes é um jovem, que a doença está altamente prevalente na faixa dos 20 ou 30 anos, que é a doença onde o jovem está mais sexualmente ativo, vamos dizer assim. Então, tem que procurar alguém que possa acompanhá-lo ao serviço médico, um diagnóstico precoce e o tratamento vai curá-lo dessa doença. E acho que é importante também a gente passar a informação aqui que amanhã a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos aqui de São Paulo realiza uma campanha com
com testes gratuitos de HIV e de sífilis no terminal Jabaquara do metrô, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. É uma ação que é uma parceria do Centro de Referência e Tratamento DST-AIDS com o governo aqui do estado, e lá no local serão distribuídos preservativos e um material informativo. Eu gostaria muito de agradecer a participação do doutor Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi, que é da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor. Muito obrigado.